Olá, meu querido terceiro ano. Que saudades imensas eu estou de vocês. É um prazer, estar aqui junto com vocês mais uma vez para que nós possamos dar continuidade às nossas aulas. Então, eu espero que vocês se empenhem bastante para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Combinado? Conto com todos vocês. Então, gente, o nosso assunto, o nosso novo assunto é geometria analítica, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a geometria analítica, qual é a função, para que serve, como nós usamos a geometria analítica, Então, a geometria analítica está fundamentada na ideia de representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano por pares ordenados de números reais. Assim, as linhas no plano, reta, circunferência, elipse, etc., são descritas por meio de equações. Com isso, é possível tratar algebricamente muitas questões geométricas, como também interpretar de forma geométrica algumas situações algébricas, Então, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira parte, está falando, está nos mostrando que a geometria analítica, ela vem basicamente tratar álgebra com geometria e geometria com álgebra, ok? Essa integração entre geometria e álgebra foi responsável por grandes progressos na matemática e nas outras ciências, de uma forma geral. Em geometria analítica, estudamos várias figuras, incluindo as que não representam funções e suas propriedades geométricas por meio de processos algébricos, como, por exemplo, equações, inequações, sistemas, entre outros. Estudos apontam que ela foi criada pelo matemático francês René Descartes, Há quem fale René Descartes, ou René Descartes, E por isso também é chamada de geometria cartesiana, por causa do Descartes, cartesiana. Ele foi um filósofo, físico e matemático. E ele teve evidência, no trabalho da filosofia e na ciência, mas também teve um grande reconhecimento matemático, de uma relevância também muito grande, por sugerir justamente essa fusão da álgebra com a geometria, Fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome, que são as coordenadas cartesianas, ok? Então, breve resumo, da introdução do que é a geometria analítica, do que se trata, como nós trabalhamos, com a geometria analítica. E aí, a geometria analítica já foi trabalhada em anos anteriores, tanto no ensino médio como no ensino fundamental, anos finais. Então, como ela foi trabalhada? Mostrando para a gente, ou trabalhamos, com o sistema cartesiano. Já vimos em anos anteriores que existe uma relação bionívoca, O que é uma relação bionívoca? Quer dizer que tem uma correspondência de 1 a 1. 1 a 1, que é o que acontece justamente no sistema cartesiano. E a gente vai ver exemplos já já. Voltando. Uma relação bionívoca entre os pontos de um plano e um conjunto dos pares ordenados de números reais. Isto é, a cada ponto do plano correspondente a um único par ordenado e a cada par ordenado está associado a um único ponto no plano. Essa relação não é única e depende do sistema de eixos ortogonais, Mas um monte de informação que nós precisamos escutar com calma, ler com calma e usar exemplos, que é o que nós vamos fazer já já. O sistema cartesiano ortogonal é formado por eixos ortogonais e a interseção, ou intersecção deles é o ponto O, conhecido como origem do sistema. O eixo horizontal X
é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical y é chamado do eixo das ordenadas. Então, nós temos aí um exemplo de sistema cartesiano ortogonal, gente. Por que nós chamamos de sistema cartesiano ortogonal? Por causa dos ângulos, não é isso? Então, nós temos ângulos retos, né? Entre eles, aqui é formado por 4 ângulos retos. Então, ó, vê o que o nosso texto tem dizendo aqui. Que cada ponto do plano corresponde a um único par ordenado. Vamos tomar como exemplo esse ponto aqui no plano. Ele corresponde a um único par ordenado. Estão vendo? Qual é o par ordenado? 2 e 3. Então, ó, cada ponto do plano, tá aqui o nosso ponto do plano, corresponde a um único par ordenado. Então, quem é o par ordenado que corresponde ao ponto A? O par ordenado 2 e 3. E, consequentemente, para cada par ordenado está associado a um único ponto, né? A recíproca é verdadeira. Então, nós temos aqui um par ordenado, 2 e 3, e ele corresponde a um único plano. Gente, vê só. Outros exemplos que nós temos aí é o ponto B e o ponto C, né? Então, quem é o par ordenado do ponto B? Já está lá, ó, do lado do B, onde diz que o par ordenado que corresponde ao ponto B é o -3 e o 1. Por que -3 e 1? Porque aqui, no eixo X, ele tem origem, né? No -3 e no eixo Y, ele tem origem no 1. Então, -3 e 1. Quem é o ponto C? Quem é o par ordenado do ponto C? O par ordenado do ponto C é o -1,5 e -2,5. E quem é o par ordenado do ponto D? 0 e 0, né? Lembrando que esse ponto D aqui, né, que esse 0 e 0 é o nosso O, né, que é o nosso ponto de origem, que é onde nós damos origem aqui aos nossos eixos. Lembrando, gente, que sempre nós temos aqui o nosso eixo X, né, que também pode ser chamado do eixo das abscissas. Aqui é o meu 0. Então, como vocês já sabem, para cá são os números positivos, para o outro lado os números negativos, e aqui tem o nosso 0. A mesma coisa acontece no eixo Y, né, no eixo das ordenadas. Para cima são os positivos, para baixo são os negativos, e aqui, né, no encontro, nós temos o nosso 0, né, o nosso ponto de origem, ok? Então, outro detalhe, né, que nós precisamos lembrar. Sempre o formato, né, sempre a forma do par ordenado será x e y. Sempre o número de x, digamos assim, né, o número que está marcado, para falar de uma forma bem formal, o número que está marcado no eixo x vem primeiro e sempre o número que está marcado no eixo y vem depois. Então, por exemplo, aqui nós sabemos, mesmo se nós não estivéssemos olhando aqui o sistema cartesiano, nós saberíamos que 2 está em x e 3 está em y, porque sempre o primeiro número do par representa o valor em x e sempre o segundo número do par representa o número em y. Neste exemplo, né, nós temos -3 em x, 1 em y. Neste exemplo, -1,5 em x e -2,5 em y, ok? Detalhe importante para que nós não possamos nos confundir, certo? Então, aí eu peguei um exemplo do livro de vocês, né? Que é um exercício simples que diz o seguinte: no sistema cartesiano ortogonal abaixo, cada par ordenado está associado a um ponto. É o que nós já sabemos, né? Acabamos de ver isso. Que cada par ordenado está associado a um ponto
e cada ponto está associado a um par ordenado. Reúna-se a um colega, né? Mas como esse assunto é muito simples, nós não precisamos, e responda, né? E respondam. A qual ponto está associado cada par ordenado indicado abaixo? Então, gente, ó, nós temos que ter cuidado para não nos confundir. Com o quê? Observem aqui que a letra A nos dá um par ordenado. Desculpa. Que a letra A nos dá um par ordenado. 0, 0. Mas isso não significa que o meu ponto é o A. Deu para entender? Então, a letra A, digamos assim, a alternativa A, nos dá um ponto, nos dá um par ordenado. Mas isso não quer dizer que o nome do ponto, né, digamos assim, é o A. Então, gente, ó, o 0, 0 é um dos mais fáceis, né? Nós vamos olhar aqui o 0, 0. É o nosso ponto de encontro, né? O nosso ponto O. Tá aqui. Próximo ponto, letra B. 3 em X e 2 em Y. Aqui, ó. 3 em X e 2 em Y. Quem é o ponto? É o ponto A. Tá aqui, ó. Letra C. Menos 1 em X, eixo X, menos 1 em X e 4 em Y. Menos 1 no eixo X e 4 no eixo Y. Então, é o nosso ponto B. Letra C. Menos 1 em X, tá aqui. Não, letra C já foi, né? O nosso ponto B. Letra D agora, desculpa. Menos 2 em X e menos 3 em Y. É o nosso ponto C, tá aqui do lado. Ó. Letra E, 2 em X e menos 1 em Y, tá aqui. É o nosso ponto D. E aí, gente, para que a gente possa treinar da forma inversa, nós vamos procurar agora o ponto E. Todo mundo procurando o ponto E. Acharam um ponto E? Pronto. Quem é o par ordenado que corresponde ao ponto E? Vamos lá? Então, ó, nosso ponto E está aqui e o nosso par ordenado 2 em X, 3 em Y. Então, nosso par ordenado, nesse caso, é 2 e 3. Ok? Agora, eu quero que vocês procurem o ponto F e me digam quem é o par ordenado do ponto F. Pronto? Fácil? O par ordenado do ponto F, tá aqui o nosso ponto F. Qual o valor em X? Menos 4 em X e 1 em Y. Então, nosso par ordenado que corresponde ao ponto F é menos 4 e 1. Letra G e H vai ficar para vocês fazerem aí, que eu sei que todos já são craques nesse assunto, ok? Então, vamos às observações. Primeira observação que nós temos aqui do lado diz o seguinte: fique atento. O sistema cartesiano ortogonal também pode ser chamado de plano cartesiano, né? Geralmente, no ensino fundamental, quando nós aprendemos, nós chamamos de plano cartesiano. Qual é a diferença? Nenhuma, ok? Sistema cartesiano ortogonal também pode ser chamado de plano cartesiano, eu estou me referindo à mesma coisa. E uma outra observação, nós temos aqui embaixo, ó, considerando o ponto A, que é 3 e 2, como nós já vimos, dizemos que o número 3 é a coordenada x
a abscissa do ponto A. Tanto faz a forma que eu vou falar, tá? Eu posso dizer que é a coordenada X ou a abscissa do ponto A. E o número 2 é a coordenada Y ou a ordenada do ponto A. Ou, simplesmente, eu posso falar que o meu par ordenado é 3 e 2. Ok? Quem não fez, façam, né? Assim que nós acabarmos essa aula, procurem aí os pares ordenados dos pontos E, F, G e H. E aí nós temos uma questão que foi do Enem, como exemplo, né? 2014. Fácil, muito fácil a questão. Quem errou essa questão foi somente por falta de atenção, lembrando que as alternativas, elas são confeccionadas, digamos assim, né? As alternativas, elas são colocadas, elas são trabalhadas em cima do erro. E já já nós vamos ver por quê. Ok? Então, a questão diz o seguinte. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste, né? Ou seja, ele não anda em diagonal, né? Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P na ilustração. Então, nós vamos lá no plano cartesiano, localizamos o ponto P, que é onde esse robô está inicialmente. A direção norte-sul é a mesma do eixo X. Gente, vê que questão fácil. Comentamos sobre ela depois. Sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de Y. E a direção leste-oeste é a mesma do eixo X, sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de X. Em seguida, esse aluno, deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4 norte, 2 leste e 3 sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes, e cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. Questão tamanho comum de Enem, super fácil. Por quê, gente? Além de trazer o plano cartesiano, né, que já estava de bom tamanho, essa questão ainda nos traz o desenho das direções norte, sul, leste e oeste, né, que todo aluno já deveria saber, já deve saber, na verdade. Então, ele traz, a imagem traz as direções, né, norte, sul, leste, oeste. A questão ainda complementa, dizendo que a direção norte-sul é a mesma do eixo Y, obviamente, né, minha gente? Tá aqui, norte-sul é a mesma direção do eixo Y. E ainda dá outro detalhe. O sentido norte é o sentido de crescimento, óbvio. Se aqui é o zero, quanto mais eu estou ao norte, eu tenho um número maior. E diz que a direção leste-oeste é a mesma do eixo X, muito fácil também, isso já está nítido, né? Leste-oeste é a mesma direção do eixo X. E que o sentido leste é o sentido de crescimento de X, obviamente, né? Que nós também já sabemos disso. Então, essa questão estava muito fácil, né? Nós tínhamos apenas que movimentar o robô. Então, vamos lá. Primeiro movimento do robô, 4 para o norte. Vamos lá, o robô está aqui. 1, 2, 3, 4. Parei aqui. 2 para o leste. 1, 2. Parou aqui. E 3 para o sul. 1, 2, 3. Parou aqui, ó. Ok? E eu quero saber se, depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô, gente.
E aí, 30 segundinhos para vocês me confirmarem qual é a posição do robô. Muito fácil. Cuidado para não se confundir nas alternativas. Se for necessário, refaçam os comandos. Veja mais uma vez onde o robô para e marquem a alternativa com cuidado. Pronto? Então, vamos lá. Vamos refazer os passos do robô? O robô estava aqui. 4 para o norte. 1, 2, 3, 4. 2 para o leste. 1, 2. E 3 para o sul. 1, 2, 3. Parou aqui. Qual é o par, gente? Lembrando que primeiro em X, 1. E depois em Y, 2. Então, meu par ordenado é 1 e 2, letra C. Lembram que eu falei que se você errar, vai ter uma alternativa para o seu erro? Tá aqui, ó. Se você colocou o número 2 primeiro, você vai marcar a alternativa E e vai errar. Ou se você foi para o oeste e não para o leste, essas alternativas aqui vão ser correspondentes ao seu erro, ok? Então, resposta letra C. Tenho certeza que todos os meus alunos do terceiro ano acertaram essa questão super tranquila que foi do Enem em 2014. Ok, gente? Então, ó, para agora, vocês vão estudar o assunto, né? Ah, professora, aonde? Vocês escolhem, vocês vão pegar o assunto, vocês vão estudar. Pode ser no livro, né? Deixa eu só ver aqui a página do livro de vocês, é a página 82, onde começa o assunto, tá? Capítulo 3, tá aqui embaixo. Então, página 82 do livro, vocês vão estudar o assunto pelo livro, pela apostila do cursinho, na internet, no YouTube, vocês é quem sabem, mas vocês agora vão estudar o assunto e responder as questões 1 e 2 da página 83 do livro, ok? Isso mesmo, do livro de vocês, o livro do terceiro ano. Combinado? Então, nossa aula foi bem curtinha, bem rápida, e vocês agora vão ter, para complementar o conhecimento, que estudar o assunto e responder as questões 1 e 2, apenas a primeira e a segunda do exercício da página 83. Quem já estiver totalmente por dentro do assunto e quiser adiantar mais um pouco, estudar mais um pouco, pode ficar à vontade nas páginas do livro. Ok, gente? Mais uma vez, reitero que eu estou morrendo de saudade do meu terceiro ano, que estou ansiosa para que essa quarentena acabe, encontrar todos vocês. Conto com a colaboração, conto que vocês estão estudando em casa, que vocês estão se esforçando e nós vamos alcançar os nossos objetivos, ok? Um beijo enorme para todos vocês e até a próxima.